Olá, seja bem-vindo ao canal da FAEST Academia, uma escola de educação teológica que oferece cursos de teologia online através da nossa plataforma. Aqui na descrição deste vídeo você vai encontrar o link para você acessar os nossos cursos básico e médio de teologia, bem como cursos livres como o curso A Arte de Pregar. Muito bem. Esta é a pré-aula da lição de número 4, que tem como título A Sutileza da Normalização do Divórcio. O texto áureo diz assim: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Mateus capítulo 19, versículo 6. A verdade prática nos diz: o padrão bíblico para o casamento é que ele seja heterossexual, monogâmico e indissolúvel. A introdução da lição nos diz assim: o divórcio é entendido como um ato por meio do qual o casamento é dissolvido. Nesse aspecto, o divórcio é a dissolução absoluta da aliança conjugal, tendo como resultado a anulação de seus efeitos civis. Dependendo da cultura, dos pressupostos religiosos praticados e da motivação que levou à ruptura do casamento, a prática do divórcio pode permitir os cônjuges contrair um novo casamento ou não. Então, nesta lição, ou nesta pré-aula, nós vamos ver que o comentador aqui, o pastor José Gonçalves, vai tratar do divórcio tanto como um processo legal, como também como um aspecto moral, né? E o cristão que é seguidor do Senhor Jesus Cristo, que obedece à palavra de Deus, ele leva em consideração os princípios da palavra de Deus referentes ao casamento e ao divórcio. A lição de hoje fará uma análise sobre o divórcio no contexto das culturas bíblicas e contemporânea. Devido à tendência contemporânea de vulgarizar o divórcio, ou seja, tornar o divórcio algo comum, rotineiro, sem importância, tornando-o banal e normal, a presente lição tomará como padrão aquilo que as Escrituras Sagradas ensinam sobre esse assunto. O cristão, ele leva em consideração o que as Escrituras Sagradas ensinam sobre qualquer assunto, inclusive sobre este assunto do divórcio. Nós obedecemos às leis civis, obedecemos às leis constitucionais da nossa nação. No entanto, sobre tudo isso, tem a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas do Antigo e do Novo Testamento, que nós, como seguidores de Jesus, obedecemos em primeiro lugar, porque devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Também, além de seguirmos as orientações das Escrituras Sagradas, nós também vamos atentar para o nosso documento confessional, ou seja, a declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil, e o que esse documento confessional ensina e orienta sobre o divórcio. O tópico primeiro fala sobre o divórcio no contexto bíblico. O divórcio no contexto do Antigo Testamento. Na Antiga Aliança, o plano de Deus para a raça humana é que o casamento fosse monogâmico e vitalício. Monogâmico significa entre um homem e uma mulher, e vitalício para sempre, para todo o período de vida dos cônjuges. Enquanto não houvesse o falecimento de um dos cônjuges, o casamento deveria ter a sua duração. O profeta Malaquias afirmou que Deus odeia o divórcio. Está lá em Malaquias, capítulo 2, versículo 16. Contudo, em certos casos, o divórcio era previsto e em outros aparece como uma permissão. Isso no Antigo Testamento. Nós vamos ver em Deuteronômio 24, de 1 a 4, que havia ali uma permissão
que Moisés entregou para o povo de Israel, no sentido de o casal poder se divorciar. No caso, o homem, poder se divorciar e emitir a carta de divórcio. E por conta desse texto de Deuteronômio, capítulo 24, surgiram basicamente duas escolas de interpretação ali entre os judeus. A escola do Rabino Shammai e a escola do Rabino Hillel. A escola do Rabino Shammai era uma escola que propugnava pelo divórcio apenas quando houvesse fornicação, houvesse adultério, houvesse uma relação sexual ilícita. Já a escola de Hillel propugnava que qualquer coisa feia, coisa indecente, qualquer coisa que o marido encontrasse na mulher que ele não gostasse, ele poderia propor o divórcio, poderia dar a carta de divórcio e despedir a sua esposa. O divórcio no contexto do Novo Testamento. No texto de Mateus, no capítulo 19, Jesus mostra que o plano original de Deus é que o casamento dure para toda a vida. Então, a primeira coisa que Jesus ensina aqui no texto de Mateus, capítulo 19, versículos de 4 a 6, leia o capítulo 19 integralmente para você ter uma perspectiva maior sobre o que o Senhor Jesus ensinou sobre casamento e divórcio. Então, o Senhor Jesus vai ensinar o plano original de Deus. Qual era o plano original de Deus? Que o casamento fosse monogâmico, entre um homem só e uma mulher só, que ele fosse heterossexual entre o macho e a fêmea, e que ele fosse vitalício, durasse todo o período de vida dos cônjuges. Esse foi o ensinamento original, esse é o plano original que Deus estabeleceu nas Escrituras Sagradas. E esse era o plano que o Senhor Jesus ratificou, ou seja, confirmou, que ele ensinou aos seus apóstolos e aos seus discípulos. No entanto, havia ali aquela discussão que os fariseus e os saduceus e os outros grupos religiosos judaicos trouxeram à tona para que o Senhor Jesus se manifestasse de qual lado ele estava, seja da escola do Rabino Shammai ou na escola de interpretação do Rabino Hillel. E Jesus ali não falou claramente o nome do rabino, mas deu a entender que ele estava que ele defendia melhor a escola de interpretação do Rabino Shammai, que só podia haver o divórcio no caso de relações sexuais ilícitas, ou seja, no caso de adultério, no caso de relações sexuais fora do casamento. Essa era a escola do Rabino Shammai. Então Jesus praticamente rejeitou a interpretação do Rabino Hillel, que por qualquer motivo, até motivos fúteis, o marido poderia dar carta de divórcio e despedir a sua mulher, repudiar a sua mulher. Então Jesus ele ensina ali em Mateus no capítulo 19 que isso não era o plano original de Deus e que ele também não concordava com esse tipo de interpretação do texto de Deuteronômio capítulo 24. De acordo com Jesus, o único motivo que justifica a separação é se um dos cônjuges praticou relações sexuais ilícitas. A expressão relações sexuais ilícitas traduz o termo grego moicheia ou moichalmai, que significa adulterar. No texto de Mateus, portanto, o seu sentido é de alguém que cometeu adultério. O que se depreende dessa passagem bíblica é que Jesus estava dizendo que o divórcio feito por razões outras que não o adultério não dissolve o casamento aos olhos de Deus. Ele pode até ser dissolvido no cartório, ali na parte jurídica, legal, das leis civis da nação ou do país. No entanto, diante de Deus, um casamento que é dissolvido, que não seja por adultério, por infidelidade conjugal, ele continua válido aos olhos de Deus. Como o Senhor Jesus bem ensinou, bem claramente ensinou,
se a motivação não foi a infidelidade conjugal e se o marido que se divorciou por motivo fútil se casar com outra, comete adultério. A declaração de fé das Assembleias de Deus reconhece a legitimidade de um novo casamento quando o motivo do fim do primeiro casamento foi o adultério. Esse é o único motivo, né, segundo ali o texto de Mateus 19, que pode anular ou dar fim ao casamento através do divórcio. É a infidelidade conjugal. Mas, segundo os intérpretes conservadores do Novo Testamento e da Bíblia, preferencialmente que haja o perdão, que haja reconciliação entre o casal, antes de partir para o divórcio. No contexto das cartas de Paulo, o casamento também é para a vida toda, ou seja, ele é indissolúvel, ele deve permanecer enquanto os cônjuges estiverem vivos. Contudo, o apóstolo trata de outras situações não contempladas nos evangelhos. Escrevendo aos Coríntios, Paulo se refere ao casamento entre cristãos e casamentos mistos, quando um crente era convertido ao evangelho e o outro não. No caso de crentes, Paulo diz que se o casal venha a se separar, que não se case de novo ou que se reconcilie. 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 10 e 11. Ou seja, o apóstolo Paulo estava ensinando que se um casal de cristãos viesse separar, viesse divorciar, que nenhum deles pode se casar novamente. Ou que esse casal que se separou, que se divorciou, se reconcilie. Porque não há permissão, nesse caso, porque não houve infidelidade conjugal, para um novo casamento. No caso de casamentos mistos, ou seja, quando um cônjuge é cristão e o outro não é cristão, o que o apóstolo Paulo ensina? Que se o cônjuge não cristão abandonar o cônjuge cristão, ou seja, o marido que não é cristão, ou a esposa que não é cristã, abandona o seu cônjuge que é cristão, nesse caso, né, não está sujeito à servidão, ou seja, o cônjuge que é cristão não está sujeito à servidão, ou seja, ele não precisa ficar preso ao casamento, porque foi abandonado pelaquela contraparte que não era cristã. Então, ele não está sujeito à servidão. Ele pode, nesse caso, segundo alguns intérpretes, né, das escrituras ou do ensinamento do apóstolo Paulo, ele poderia contrair um novo casamento. A maioria dos intérpretes entende que essa expressão não está sujeita à servidão significa que o cônjuge crente que foi abandonado está livre para se casar novamente. Esse entendimento é seguido pela declaração de fé das Assembleias de Deus. Contudo, somente no caso de o abandono partir do cônjuge não crente, né, como já foi falado aqui anteriormente. O tópico 2 diz que tem como tema a sutileza da normalização do divórcio. Como tudo que está acontecendo na sociedade pós-moderna, né, na sociedade que está relativizando, né, os ensinamentos judaico-cristãos, né, hoje o que se vê é uma tentativa de normalização, de banalização, de vulgarização do divórcio. Qualquer rusga, qualquer briguinha, hoje os casais já querem ir para as barras dos tribunais para buscar o divórcio. E até mesmo no seio da cristandade, esse aspecto, ou essa interpretação, já está presente também. O subtópico primeiro vai falar do divórcio no seu aspecto legal. A legislação brasileira já foi muito mais rígida com respeito ao divórcio. Contudo, nas últimas décadas, as razões que justificam o divórcio podem ser várias. A partir da Constituição de 1988, passou-se a permitir divorciar-se e recasar quantas vezes fosse preciso.
no aspecto legal da legislação brasileira, é muito fácil alguém se divorciar e se casar novamente. Ou seja, perante a lei civil, perante ali a legislação brasileira, hoje praticamente não precisa nem mais ter algum motivo que justifique o divórcio. Basta ir lá e dizer que quer se divorciar, que perante a lei brasileira não há nenhum impedimento. No entanto, isso não pode acontecer no seio da cristandade, entre casais cristãos, entre cônjuges cristãos. Nós temos uma palavra de Deus, nós temos as Escrituras Sagradas que estão para nós acima do que as leis do país apregou. Então nós temos que seguir primeiramente o que a palavra de Deus ensina. O divórcio no seu aspecto moral, além do aspecto legal do divórcio, como cristãos, necessitamos saber do seu aspecto moral. Para um descrente, qualquer razão ou motivo justifica a prática do divórcio e um novo casamento. Nós temos pessoas aí na sociedade, pessoas bem conhecidas, que já passaram de 10 casamentos, ou seja, é uma vulgarização do casamento. A pessoa não dá valor realmente ao que Deus estabeleceu na sua palavra para o casamento. Então, para um descrente, qualquer razão ou motivo justifica a prática do divórcio e um novo casamento. Mas o cristão deve perguntar se isso é algo moral ou até mesmo espiritual. O Estado garante o seu aspecto legal, contudo a Escritura define seu aspecto moral. Então, o que a Escritura ensina sobre casamento? O que a Escritura ensina sobre o divórcio? O que a Escritura ensina sobre o perdão? O que a Escritura ensina sobre a reconciliação? Tudo isso o cristão tem que levar em consideração. Ele é um servo de Deus, o cristão serve a Deus. E nós temos a nossa Constituição própria, que é a palavra de Deus, a Escritura Sagrada. E temos que obedecê-la, temos que seguir os seus princípios e preceitos. Trocar a esposa por uma mais jovem ou abandonar o marido por um mais rico e famoso são práticas normais no mundo e que contam com o amparo legal do Estado. Então, para o Estado brasileiro, para a lei brasileira, tanto faz como tanto fez. Qual é o motivo? Se tem motivo, se não tem motivo. Isso aí o Estado já não se preocupa com isso. Contudo, a pergunta que se deve fazer é que isso é moral para o cristão? Isso é aceitável para o cristão do ponto de vista escriturístico? O crente pode fazer isso? No caso de pastores, além do aspecto legal, deve-se levar em conta, sobretudo, o aspecto moral do divórcio. Malaquias 2,15. Alguns se divorciam, mas nunca deveriam ter feito. Há um preço alto para se pagar. O divórcio ele traz muitas sequelas para as duas partes, no caso, se tiver filhos, para os filhos também. É um preço alto para se pagar. Quem busca o divórcio em detrimento de se buscar o perdão, a reconciliação, e buscar em Deus a restauração do seu casamento. Aqueles que se arriscam a desobedecer a palavra de Deus forçosamente terminam machucados, feridos. E isso pode até levar muitos desses cônjuges cristãos ao abandono da fé, à apostasia da fé cristã. O tópico 3 vai falar sobre o divórcio e a prática pastoral. Subtópico 1, a pessoa do divorciado. O divorciado ou a divorciada é uma pessoa e, como tal, deve ser vista. Quem passou por um processo de divórcio sabe o quão traumático isso é. Sentimentos de rejeição, medo e abandono, muitas vezes, continuam presentes na vida de quem passou por uma separação. Isso fica mais complexo quando há filhos gerados no relacionamento. A alienação parental é uma tentação, mas nunca a forma mais adequada a ser buscada. O que seria alienação parental? Seria ali, de uma forma direta ou indireta, ensinar o filho a abandonar emocionalmente um dos, seja o pai ou seja a mãe. Isso é a alienação parental. E o cristão não deve, obviamente, seguir essa alienação parental. E sempre o filho tem que sempre obedecer aos pais, sejam
seja o casal esteja junto ou o casal, nesse caso, esteja divorciado. Os filhos não tem nada a ver com isso. Os filhos têm que, embora eles sejam afetados pelo divórcio dos pais, os pais não podem ser impedidos de ver os filhos, de estar presente na vida dos filhos, porque isso aí, de forma alguma, a Bíblia dá respaldo para esse tipo de atitude. Os divorciados devem obter aconselhamento pastoral e, concomitantemente, o acompanhamento psicológico não deve ser negligenciado, né, no caso dos divorciados. Que se divorciaram, eles devem ter tanto o acompanhamento pastoral, o aconselhamento pastoral. O pastor deve lidar com essas situações e que tem aumentado bastante aí no meio cristão. E também deve o cônjuge que se divorciou, ou a pessoa o crente que se divorciou, ele deve também, em alguns casos, ter o acompanhamento psicológico para ele não sucumbir emocionalmente. Subtópico 2 vai falar o divorciado como cristão. Outra coisa acerca de quem passou por um processo de divórcio diz respeito à sua condição de membro da igreja. Talvez esse seja um dos principais desafios pastorais da atualidade. Os pastores são desafiados dia a dia a tratar com essa questão. Os casos de divórcio se multiplicam e as razões que os motivaram nem sempre são bíblicas. Cada situação deve ser analisada com cuidado, de forma que o divorciado não deve deixar de ser visto como alguém amado por Deus. Contudo, que esse amor não sirva de justificativa para anular a justiça de Deus, que exige uma vida que se orienta por sua palavra. Então, o comentarista aqui está ensinando, está aqui dizendo que o membro da igreja, aquele que se divorciou, que é divorciado, ele deve ser tratado, deve ser orientado, né, pelo pastor, pelo líder da igreja, né, e ele deve receber da parte tanto do pastor quanto da comunidade de fé, né, sempre a mensagem de que ele não deixou de ser amado por Deus, que Deus o ama, que Deus continua o amando, né, desde que ele permaneça ali obedecendo a palavra de Deus, né, que ele deve buscar perdão, deve buscar reconciliação, deve buscar a presença de Deus na sua vida, e o pastor, o líder e também a comunidade de fé deve abraçar esse cristão divorciado, ou essa cristã divorciada, e ajudá-la nesse processo, que é um processo difícil, é um processo traumático, para que ele se recupere espiritualmente e psicologicamente. Estamos caminhando então para a nossa conclusão. Vimos nesta lição que o divórcio, sob a perspectiva de diferentes culturas e em diferentes contextos, ou seja, no contexto do Antigo Testamento e do Novo Testamento, no contexto legal e no contexto moral. Observamos que, na atualidade, há uma tendência entre os cristãos de enxergar o divórcio com normalidade. Essa é uma postura perigosa, arriscada e até mesmo pecaminosa. Isso porque as Escrituras contêm princípios e preceitos que moldam os relacionamentos humanos. O casamento é uma instituição divina que reflete o ideal de Deus. Portanto, e devido à nossa condição de pecadores, o divórcio deve ser visto como uma anormalidade desse ideal divino. Ou seja, é algo fora da curva, é algo anormal o divórcio. Ele não pode ser visto, não pode ser banalizado, não pode ser visto como algo trivial, né? Qualquer briguinha entre o casal, vamos nos divorciar, como se isso aí fosse, né, uma permissão que o Senhor Jesus e seus apóstolos deixaram para a igreja cristã, de forma alguma. Tanto o Novo Testamento quanto a declaração de fé da Assembleia de Deus ensinam que o divórcio só pode acontecer no caso de infidelidade conjugal e também no caso de um cônjuge não crente, não cristão, abandonar, né, o seu cônjuge cristão. Somente nessas duas possibilidades pode acontecer o divórcio, mas preferencialmente
que se busque a restauração do casamento, que se busque a reconciliação, o perdão, né? Para que Deus continue operando na vida desse casal e também da família como um todo, né? Então, esse foi o conteúdo desta pré-aula da lição 4, né? Que tem esse título, né? Que é a sutileza, né? A sutileza da normalização do divórcio. Então, nós temos que, como todas as 3 primeiras lições e as outras que virão na sequência, nós temos que ter muito cuidado com as artimanhas do nosso adversário, né, do adversário do cristão, que tenta impingir aí essa normalização, essa vulgarização, essa banalização de coisas que a Bíblia condena. Então temos que vigiar, estar atentos, buscar ao Senhor, conhecer a sua palavra, para não cairmos nessas ciladas de Satanás. Ok? Deus abençoe, né, os seus estudos e nos encontramos na pré-aula de número 5. Até lá!